Se uma mulher começa a agir fria com você, a pior coisa que você pode fazer é correr atrás dela. Eu sei, parece contraintuitivo, parece que você deveria mandar mais mensagens, tentar mais, explicar mais, provar mais, mas é exatamente isso que destrói sua posição. Homens foram ensinados a acreditar que insistência é demonstração de interesse, que quanto mais você mostrar que se importa, mais ela vai valorizar você. Só que na prática, quando uma mulher esfria, ela está observando algo muito específico, como você reage à perda de atenção. E é aqui que quase todos falham. Quando ela responde seco, demora horas para responder ou muda o tom, muitos homens entram em modo de pânico, começam a analisar cada mensagem, tentam consertar algo que nem sabem o que é. Ou pior, ficam carentes. E nada seca mais o interesse do que um homem que perde o controle emocional porque a validação diminuiu. Preste atenção: frieza não é o problema. Sua reação é. Mulheres testam estabilidade emocional o tempo todo. Não porque são más, mas porque precisam sentir segurança. Se você se desestrutura porque ela ficou fria por 2 dias, que tipo de estabilidade você transmite? Ao longo deste vídeo, vou te mostrar exatamente o que fazer quando uma mulher age friamente. Não com joguinhos infantis, não com manipulação, mas com postura, inteligência emocional e estratégia. Você não vai implorar. Você não vai confrontar de forma agressiva. Você não vai se humilhar. Você vai agir como um homem que entende seu próprio valor. Agora, antes de entrar nos detalhes, aqui estão os 10 pontos que vamos abordar. 1. Não reaja emocionalmente. Homem, entenda uma coisa. Quando ela esfria, o jogo não é sobre ela, é sobre você. A maioria dos homens entrega o controle no primeiro sinal de frieza. Ela responde seco? Ele já muda o tom. Ela demora? Ele manda outra mensagem. Ela parece distante? Ele pergunta: eu fiz algo? Percebe o padrão? Reação. E toda reação emocional excessiva comunica insegurança. Quando uma mulher muda o comportamento, ela está observando algo muito simples. Você continua sendo o mesmo homem ou desmorona quando o cenário muda. Se você perde o equilíbrio porque a atenção diminuiu, você mostra que dependia daquela validação para se sentir bem. Isso não é força. Isso é fragilidade emocional. Não reagir emocionalmente não significa ser frio, arrogante ou indiferente. Significa manter sua postura. Significa não transformar uma mudança de humor dela em uma crise interna sua. Se ela respondeu curto, responda normal. Se demorou horas, continue sua rotina. Se cancelou algo, diga sem problemas e siga o dia. Controle emocional é atraente porque transmite segurança. Um homem que permanece centrado passa a mensagem de que sua vida não gira em torno de uma única interação. Agora pense nessa situação. Você manda uma mensagem animada sobre algo que aconteceu no seu dia. Ela responde apenas legal, só isso. Seco, sem entusiasmo. A reação comum seria: tá tudo bem? Você está estranha. Eu falei algo errado? Mas o homem emocionalmente estável faz diferente. Ele simplesmente continua o dia. Talvez responda a algo leve, talvez nem prolongue a conversa. Ele não transforma um legal em um drama. No dia seguinte, ele age normalmente. Não cobra, não cria tensão, não entra em modo investigador. E sabe o que acontece muitas vezes? Ela volta ao normal sozinha, porque o teste falhou. Ela percebe que você não depende do humor dela para manter sua estabilidade. Homem, frieza não é emergência, é informação. Use isso para observar, não para reagir. Se você aprende a controlar sua resposta emocional, você já está à frente de 90% dos homens. E mais importante, você mantém algo que poucos conseguem manter sob pressão: respeito próprio. 2. Diminua sua disponibilidade. Aqui vai algo que muitos homens não querem ouvir. Às vezes, ela esfria porque você está disponível demais. Sim, disponível demais. Você responde em segundos. Você cancela compromissos por ela. Você sempre está pronto. Você sempre está online. Você sempre está lá. No começo, isso parece dedicação, mas com o tempo, pode começar a parecer previsibilidade. E previsibilidade constante reduz tensão, reduz mistério e reduz valor percebido. Quando uma mulher começa a agir fria, correr atrás só reforça a ideia de que você está garantido. E nada desvaloriza mais a sua presença do que parecer garantido demais. Diminuir sua disponibilidade não é fazer joguinho, não é ignorar de propósito, não é ser infantil, é simplesmente voltar a ter vida própria. Se antes você respondia em 2 minutos, agora responda quando realmente puder. Se você estava sempre iniciando conversa, reduza um pouco. Se sua agenda girava em torno dela, reorganize suas prioridades.
Um homem ocupado é naturalmente mais atraente porque transmite que tem direção. E aqui vai algo importante. Quando você reduz a disponibilidade, você cria espaço para observar. Se ela realmente está interessada, ela vai preencher esse espaço, vai puxar assunto, vai tentar se aproximar, vai demonstrar. Se ela não faz nada, isso também é resposta. O erro do homem comum é continuar investindo energia enquanto recebe pouco retorno. Ele acha que esforço extra vai reacender o interesse. Mas na prática, esforço desequilibrado só reforça a dinâmica errada. Você não precisa desaparecer, só precisa parar de agir como se sua prioridade número um fosse manter a atenção dela. Lembre-se, atenção é um recurso. Quando você distribui sem critério, perde valor. Quando você controla, ganha respeito. E mais uma coisa: se sua vida fica vazia quando você reduz a interação com ela, o problema não é a frieza dela, é a falta de estrutura na sua própria rotina. Trabalho, treino, amigos, projetos, crescimento pessoal. Essas coisas não são distrações, são sua base. Quando sua base é forte, a frieza de alguém não te desestabiliza. Você simplesmente ajusta sua energia. E homens que sabem ajustar energia, sem drama, sem carência e sem explicações longas, são difíceis de ignorar. 3. Observe padrões, não momentos. Homem, você precisa parar de reagir a episódios isolados. Um dia, ela pode estar cansada. No outro, estressada. Em outro, distraída. Nem toda frieza significa desinteresse. O problema é que muitos homens pegam um único momento e transformam em uma história completa na cabeça. Ela demorou a responder uma vez? Ela está perdendo o interesse. Ela foi mais seca em uma conversa? Tem outro cara. Calma. Maturidade emocional é analisar padrões, não picos. Se ela sempre foi atenciosa e teve 2 dias estranhos, isso é circunstância. Mas, se a distância virou regra, se o esforço diminuiu de forma constante, se a energia mudou de maneira contínua, aí sim você está vendo um padrão. E padrão não mente. Homens inseguros vivem no modo interpretação. Homens conscientes vivem no modo observação. Existe uma diferença enorme. Interpretação é baseada em medo. Observação é baseada em fatos. Você não precisa confrontar cada mudança. Você precisa coletar informação ao longo do tempo. Ela ainda puxa assunto? Ela ainda demonstra interesse em te ver? Ela ainda investe energia ou só responde quando você insiste? Essas respostas não aparecem em um dia, elas aparecem na repetição. E aqui vai algo importante. Às vezes você quer tanto que dê certo que ignora os sinais. Você começa a justificar tudo. Ela está ocupada. Ela é assim mesmo. Ela não gosta muito de mensagem. Pode até ser verdade, mas consistência deixa rastro. Quando alguém quer, você sente. Quando alguém não quer, você também sente. Só que muitos homens preferem duvidar da própria intuição para não encarar a possibilidade de perda. Observar padrões exige frieza emocional da sua parte. Exige que você pare de agir no impulso e comece a agir com estratégia. Você não precisa reagir rápido, você precisa reagir certo. E reagir certo só é possível quando você entende se está lidando com um momento ou com uma mudança real de comportamento. Homem que reage a momentos cria drama. Homem que reage a padrões cria decisões. 4. Pare de buscar validação. Homem, vou ser direto com você. Muitas vezes, quando ela esfria, você começa a correr atrás não porque gosta dela, mas porque seu ego foi ferido. Você quer aquela atenção de volta. Você quer sentir que ainda tem valor. Você quer a confirmação de que ainda está no controle. Isso é busca por validação, e nada é mais perceptível do que um homem tentando provar seu valor o tempo todo. Quando você começa a mandar mensagens demais, fazer elogios excessivos ou tentar impressionar a qualquer custo, você está comunicando uma coisa: eu preciso que você me escolha para me sentir bem. Isso é pesado. E pressão afasta. Aqui vai a crítica que talvez você precise ouvir. Se a frieza dela destrói sua confiança, então sua confiança nunca foi sólida. Você estava apenas se apoiando na atenção dela. Acorda. Sua autoestima não pode depender do humor de outra pessoa. Se você precisa que ela esteja sempre calorosa para se sentir seguro, você está emocionalmente dependente. Pare de tentar convencer alguém do seu valor. Valor não se explica. Se demonstra na postura. Se ela esfria, observe. Ajuste. Continue sua vida, mas não entre em modo "me valida, por favor". Homem forte não implora por atenção. Ele oferece presença. E se não for valorizado, ele retira. 5. Não confronte imediatamente. Quando ela age fria, a vontade de perguntar na hora é enorme. Você está diferente. Está acontecendo alguma coisa? Eu fiz algo? Calma.
Confrontar no impulso quase sempre piora. Por quê? Porque você está falando a partir da ansiedade, não da clareza. Quando você reage imediatamente, você mostra que qualquer pequena mudança já te abalou. Isso tira sua posição de estabilidade. E estabilidade é exatamente o que está sendo testado naquele momento. Nem toda frieza precisa de conversa séria. Às vezes é só fase, às vezes é estresse, às vezes é desinteresse começando. E você só vai saber observando, não pressionando. Quando você confronta cedo demais, duas coisas podem acontecer. Ela diz que está tudo normal, mesmo não estando. Ela sente que você está carente ou inseguro. Nenhum dos dois cenários te ajuda. Homem maduro primeiro observa, ajusta a própria energia e dá espaço para o comportamento dela se revelar com consistência. Se a frieza virar padrão claro, aí sim uma conversa calma faz sentido. Objetiva, sem acusação, sem drama. Mas não transforme cada mudança de tom em uma reunião emocional. Controle primeiro sua ansiedade. Depois, se necessário, use palavras. Pressa em confrontar é medo disfarçado. Paciência é poder. 6. Reforce sua própria rotina. Aqui vai algo que muitos homens evitam encarar. Quando ela esfria, sua vida não pode esfriar junto. Se a mudança de comportamento dela bagunça seu foco, seu treino, seu trabalho e até seu humor, então você colocou peso demais nessa conexão. Isso é perigoso. Um homem centrado tem pilares, ele tem rotina, ele tem metas, ele tem compromissos que existiam antes dela e continuarão existindo com ou sem ela. Quando uma mulher age fria, em vez de entrar em modo análise obsessiva, você precisa redirecionar energia para aquilo que constrói você. Treino, carreira, projetos pessoais, amizades, crescimento. Isso não é distração emocional, é estrutura. E aqui vai a parte controversa. Às vezes o interesse dela diminui porque você começou a girar demais em torno dela. Sua vida ficou previsível. Sua energia ficou disponível demais. Seu foco saiu de você e foi totalmente para a relação. Acorda. Mulheres sentem quando um homem perde direção. Quando você reforça sua rotina, duas coisas acontecem. Primeiro, você recupera controle emocional. Segundo, você volta a ser interessante. Não porque está tentando impressionar, mas porque está vivendo. Homem ocupado não vive esperando mensagem. Ele responde quando pode. Ele sai mesmo que ela esteja distante. Ele mantém compromissos mesmo que ela esteja diferente. E aqui está o ponto principal. Sua vida precisa ser tão estruturada que a frieza de alguém seja apenas um detalhe, não um terremoto. Se você percebe que, ao se afastar um pouco, você não tem nada sólido para ocupar seu tempo, então esse é o verdadeiro problema. Construa uma rotina forte o suficiente para que qualquer mudança externa não destrua seu equilíbrio interno. Homem com base sólida não implora por calor. Ele simplesmente continua avançando. 7. Teste o nível de interesse dela. Homem, chega uma hora em que você precisa parar de supor e começar a medir. Se ela está fria, você não resolve isso com mais esforço. Você resolve ajustando sua energia e observando a resposta. Reduza a iniciativa, diminua a frequência das mensagens. Pare de ser sempre o primeiro a puxar assunto. E então observe: ela procura você? Ela pergunta do seu dia? Ela sugere se ver? Ou simplesmente aceita o silêncio? Isso não é joguinho, é clareza. Muitos homens continuam investindo pesado mesmo quando o retorno é mínimo. Eles têm medo de perder, mas a verdade é que você já está perdendo quando só um lado sustenta a conexão. Interesse real não precisa ser forçado, ele aparece. Quando você cria espaço e ela preenche, existe vontade. Quando você cria espaço e só encontra vazio, existe resposta. E aqui vai algo que dói. Às vezes você está mais envolvido do que ela. E tudo bem. O problema não é sentir mais. O problema é ignorar a diferença e continuar fingindo que está equilibrado. Homem consciente prefere verdade ao conforto. Testar o nível de interesse não é manipular. É parar de carregar a relação sozinho. Se ela quer, ela demonstra. Se não demonstra, você ganha algo ainda mais valioso do que atenção: informação. E informação te dá poder de decisão. Você não precisa convencer ninguém a gostar de você. Você precisa identificar quem já gosta e investir ali. Clareza pode doer no começo, mas insistir na dúvida dói muito mais. 8. Evite mensagens longas e explicativas. Homem. Quando ela esfria, existe uma armadilha clássica: o texto enorme. Você começa a explicar o que sente. Você detalha o que percebeu. Você escreve parágrafos tentando alinhar tudo. E quanto maior o texto, maior a chance de parecer pressão.
Mensagens longas em momentos de desequilíbrio quase sempre vêm da ansiedade. Você quer resolver rápido? Quer clareza imediata? Quer tirar aquele desconforto do peito? Mas comunicação eficaz não é despejar emoção, é saber o momento certo. Se ela está distante e você envia um texto enorme tentando organizar a relação, você pode acabar ampliando algo que talvez fosse pequeno. Além disso, textos longos colocam você na posição de quem está tentando convencer. E quem tenta convencer demais transmite insegurança. Fale simples, fale direto, fale pouco. Se for necessário conversar, faça isso pessoalmente, com calma e maturidade. Tom de voz, postura e expressão dizem muito mais do que um parágrafo enviado no impulso. Homem seguro não usa excesso de palavras para sustentar presença. Ele usa postura. Às vezes, menos mensagem gera mais respeito. Silêncio estratégico é melhor do que explicação desesperada. Controle sua vontade de resolver tudo por texto. Controle sua ansiedade de esclarecer cada detalhe. Nem tudo precisa ser digitado. E nem todo silêncio precisa ser preenchido. 9. Esteja disposto a se afastar. Aqui está o ponto que separa homens inseguros de homens firmes. Você precisa estar realmente disposto a ir embora. Não como ameaça, não como joguinho, mas como decisão interna. Se você não está preparado para se afastar quando o desinteresse fica claro, então você aceita qualquer nível de esforço que ela ofereça. E isso cria uma dinâmica perigosa. Você começa a se adaptar à migalha. Homem, entenda algo duro. Quando você tolera frieza constante, você ensina a outra pessoa que isso é aceitável. Se ela demora dias para responder, se cancela sempre, se demonstra pouco interesse e você continua ali, disponível, compreensivo, paciente demais, você está comunicando que sua presença não exige reciprocidade. E relacionamento sem reciprocidade vira desgaste. Estar disposto a se afastar é, acima de tudo, sobre respeito próprio. É dizer internamente: eu quero estar com alguém que queira estar comigo. Não é sobre orgulho, é sobre equilíbrio. Quando você aceita qualquer coisa por medo de perder, você já perdeu sua posição. Você começa a agir com receio, começa a pisar em ovos, começa a evitar falar o que pensa para não desagradar. Isso não é conexão saudável. Isso é dependência emocional disfarçada de paciência. E aqui vai algo que muitos homens evitam admitir. Às vezes você percebe que o interesse dela caiu, mas prefere insistir porque já investiu tempo, já criou expectativa, já imaginou o futuro. Mas investimento passado não justifica insistência futura. Se o padrão mostra desinteresse real, o movimento mais forte que você pode fazer é se retirar com calma. Sem drama, sem indiretas, sem discurso longo, apenas reduzindo presença e seguindo sua vida. Se ela valoriza você, ela sente a ausência e reage. Se não reage, você ganhou clareza. Homem que sabe se afastar demonstra algo poderoso, ele não negocia o próprio valor. E, ironicamente, muitas vezes é justamente essa postura que reacende respeito. Mas atenção, o objetivo não é provocar reação, é preservar sua dignidade, porque no fim das contas, melhor do que manter alguém por esforço é estar com alguém por escolha mútua. E para isso, você precisa estar preparado para perder o que não é recíproco. 10. Saiba quando encerrar homem. Existe um momento em que insistir deixa de ser força e passa a ser teimosia. Você observou padrões, você reduziu a disponibilidade, você testou o nível de interesse, você deu espaço, e mesmo assim, a frieza continua. Aqui está a verdade que poucos querem aceitar. Nem toda conexão foi feita para durar. Saber quando encerrar não é fracasso, é maturidade. Se você percebe que a energia não é mais a mesma, que o esforço é unilateral e que você está sempre tentando equilibrar algo que claramente está inclinado, continuar ali só vai desgastar sua autoestima. Muitos homens ficam porque têm medo de recomeçar, medo de não encontrar outra pessoa, medo de admitir que investiram tempo em algo que não evoluiu. Mas permanecer em uma situação onde você não é valorizado cria um dano silencioso. Aos poucos você começa a duvidar de si mesmo, começa a aceitar menos do que merece, começa a normalizar desinteresse. Isso é perigoso. Encerrar não precisa ser dramático. Não precisa de discurso pesado. Pode ser simples, direto e respeitoso. Algo como: você percebeu a mudança, sente que a conexão não está mais equilibrada e prefere seguir em frente, sem acusar, sem atacar, sem tentar fazer ela se sentir culpada. Homem forte encerra com classe. E aqui vai algo importante. Às vezes, quando você decide sair de verdade, ela tenta voltar. E é nesse momento que você precisa se perguntar: ela voltou porque sentiu sua falta ou porque percebeu que perdeu o controle?
Se você sempre aceita de volta sem mudança real de comportamento, o ciclo se repete. Encerrar é um ato de autoestima. É dizer que sua presença não é automática, que seu tempo tem valor, que sua energia não é infinita. Você não precisa manter algo só porque começou. Relacionamento saudável exige dois investindo. Se virou um esforço solitário, o mais corajoso que você pode fazer é fechar a porta com respeito e abrir espaço para algo melhor. Homem que sabe terminar também sabe começar de novo, mas agora com mais consciência, mais postura e muito mais respeito próprio.